Beleza, povo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a inscrição, sobre a filiação e tudo mais. Beleza. Ideia de inscrição e ideia de filiação. Para você não esquecer, filiação você vai gravar que vem de filho. Então, se filiação vem de filho, você consegue entender que a coisa aqui envolve uma responsabilidade, envolve, né, um envolvimento, envolve um ato que repercute em direito, né? Aqui, repercute em direito. Muito bem. Mas o que é aquilo que repercute em direito? Aquilo que repercute em direito, a gente fala que é um aspecto material. É um aspecto material. E a filiação, por outro lado, é um mero aspecto formal, não repercute em direito. É uma formalidade, não gera direito isso. Então, não repercute em direito e, obviamente, não repercute também em benefício. Né? É aquela brincadeira, você se inscreveu no concurso, beleza, aspecto formal. Tem direito a fazer a prova? Claro que não. Só depois que você pagar. O pagamento é o ato material, é o que vai repercutir em direito para você. É. Beleza? Beleza. Então entendemos essa importante diferença entre os dois conceitos, né? Inscrição, então, não gera direito para você. Inscrição é um mero ato formal. E aí, beleza. Sobre os segurados, sobre os beneficiários, quem é que se beneficia? Porque agora nós estamos na Previdência. Nós estávamos na assistência, lembra? Agora nós chegamos na tão querida Previdência. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, quem é beneficiário da Previdência? Beneficiário é segurado e dependente, são duas espécies diferentes. Quem vai se beneficiar é o segurado obrigatório ou um segurado facultativo. É um dependente classe 1 ou um dependente classe 2 ou ainda um dependente classe 3. Primeira ideia é que o segurado é o cara que tem vínculo com o INSS. Então, ele tem vínculo com o INSS. E o dependente é o cara que tem vínculo com o segurado. Não necessariamente com o INSS. Portanto, você já entendeu que a pessoa pode ser ao mesmo tempo segurado e dependente. Lógico. Lógico. Você pode ser dependente, por exemplo, do seu esposo que está preso, ganhando auxílio. Sacaneei você agora, né? Sacanagem. Né? Ou não também, não sei, não me interessa. Mas você pode ser beneficiado, cara. E pode ser também segurado, porque você exerce uma atividade laboral remunerada, que inclusive é o conceito que nós guardaremos para o segurado obrigatório. É aquele que exerce atividade laboral remunerada. Esse cara é o nosso segurado obrigatório. E o facultativo é o que não exerce, ele não exerce atividade laboral remunerada. Presta atenção nisso. E aí a brincadeira, quem é que é o segurado facultativo? É a dona de casa. Porque a dona de casa exerce um puta de um trabalho, mas não é uma atividade laboral remunerada, né? E nós veremos, né? Já vimos, vamos lembrar que esse cara que é segurado obrigatório tem várias naturezas também. E aí a pergunta que eu fiz para você em aula é se eu posso ter um servidor público de regime próprio que pode ser protegido por ambos os regimes, né?
se eu posso ter um servidor público que seja protegido por ambos os regimes. E eu posso ter um servidor público protegido por ambos os regimes, né? O regime próprio e o regime geral, porque ele pode estar no regime próprio e exercer uma atividade, como por exemplo dar aula, no regime geral. Pode. Sem nenhum problema. Aí eu perguntei para você assim, se é possível acumular aposentadorias. E aí eu te falei, cara, claro que é possível acumular aposentadoria em regimes diferentes, né? Se você pode ser beneficiário do regime próprio e regime geral, você pode acumular as duas aposentadorias. O que você não pode é acumular duas aposentadorias no mesmo regime. A não ser que seja regime facultativo, né, no complementar. E aí eu te perguntei assim, um servidor público, ele pode recolher como facultativo? Lembra? Aí eu te falei, bom, um servidor público, ele pode recolher como obrigatório no regime geral. Como facultativo, nunca. Não. Porque facultativo é o cara que não exerce atividade laboral remunerada. E o servidor público, ele exerce uma atividade laboral remunerada. Ele não pode, por uma questão de conceito mesmo, ao mesmo tempo recolher atividade laboral remunerada e, ao mesmo tempo, não recolher, exercer a atividade laboral remunerada e, ao mesmo tempo, não exercer. Então, por isso que a gente viu que o servidor público é aquele que não que é aquele que exerce atividade laboral remunerada e ele pode contribuir para o regime geral se ele tiver uma atividade como um segurado obrigatório. E nós vamos falar agora um pouquinho de como é que nós vamos dividir esses nossos segurados obrigatórios, né? Nós já vimos que o segurado obrigatório é o empregado doméstico, trabalhador avulso. Bem juntinho esses três mesmo. O contribuinte individual, que chamávamos antigamente de autônomo, e é o nosso segurado especial. Estes são os caras. Nós colocamos juntos esses três aqui porque, por coincidência, eles são pessoas que exercem uma atividade laboral remunerada com um que nós chamamos da relação de subordinação de trabalho. Quer dizer, o cara ele não escolhe muita coisa, ele vai lá e faz o trampo dele e deu, entendeu? Não escolhe horário, não escolhe muita coisa, entendeu? Com raras exceções. Então, nós começamos falando do empregado. Como é que eu identifico o empregado? Aquele que exerce uma condição de subordinação, tem uma jornada de trabalho, né? Esse cara é o cara que gosta da presunção de recolhimento. Isso é bem importante que você lembre, porque foi como fechamos nossa última aula, a manutenção da qualidade de segurado. Presunção de recolhimento quer dizer o seguinte, cara, não é obrigação dele recolher, é obrigação do patrão descontar dele e recolher. Então, esse cara goza da presunção de recolhimento. Nós vimos que o empregado doméstico, ele também trabalha numa atividade laboral remunerada, e ele também trabalha numa condição de subordinação. Portanto, o empregado doméstico é aquele que também gosta da presunção de recolhimento. Agora, é importante você lembrar alguns detalhes desse cara, né? Primeiro, é legal que você lembre que como você identifica o empregado doméstico, porque ele é o cara que não dá lucro diretamente ao seu empregador. Então, o empregador não vai obter um lucro diretamente da atividade desse cara. Se ele obter, esse cara não é mais configurado como empregado doméstico. E aí, estou falando isso para que você lembre que empregado doméstico, nós vamos ter, nós vamos ter uma galera aí, né, que não é só aquela pessoa que trabalha na limpeza, né, a babá, empregado doméstico, motorista particular, empregado doméstico também. E aí, nós temos nossa próxima figura, que é a figura do trabalhador avulso. Qual que é a ideia do trabalhador avulso? Ele também exerce uma atividade laboral remunerada, como todo segurado obrigatório, mas ele também tem uma atividade de subordinação.
Esse cara, ele trabalha por meio de um gestor de mão de obra. Ele não é empregado, é diferente a relação dele. Ele faz parte de um cadastro e esse gestor de mão de obra seleciona ele para trabalhar ou não. E esse cara, ele goza também da presunção de recolhimento. É importante que lembre disso. E aí nós temos nossa próxima figura, que é o contribuinte individual, que é um cara bem especial para a gente. Nós falaremos dele, tem alguns detalhes bem legais, inclusive lá no custeio. Por que ele é tão especial? Porque esse cara, ele pode prestar serviço para PF ou para PJ. Mas se ele prestar serviço para pessoa jurídica, ele goza de presunção de recolhimento. E se for para pessoa física, ele não tem presunção. Não. Aí ele não tem presunção. Quer dizer que aí ele tem que recolher, não é obrigação da pessoa física recolher. Ele tem que recolher o dinheiro e colocar lá no INSS. Nós veremos isso na fonte de custeio. Mas se ele prestar para pessoa física, aí sim ele vai gozar, para pessoa jurídica, quer dizer, aí sim ele vai gozar da presunção de recolhimento. Agora lembra que este trabalhador aqui, que é o nosso contribuinte individual, esse cara aqui, ele não trabalha na condição de subordinação. Esse cara aqui, ele é o cara que trabalha por conta própria e ele negocia tudo. Né? Você quer o trabalho quando? Quero o trabalho tal dia. Beleza, eu produzo a hora que eu quiser, faço a hora que eu quiser. Ele tem essa liberdade. Então esse cara não trabalha por subordinação. Então é importante que você lembre esse detalhe. E aí, eu falei para você até na nossa aula que as questões vão trabalhar com você com diversas questões, né? Com diversas situações do cotidiano. Vamos te falar de um cara que prestou serviço, né? De um jardineiro que prestou serviço e morreu. Esse cara tem pensão por morte, e aí você vai ver se ele prestou serviço para pessoa jurídica ou para pessoa física. Como é que estava a contribuição desse cara? Porque você já sabe que esse cara, se ele prestou para pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem a presunção de recolhimento. Está morta a questão. Ele vai ter direito pelo fato de ter tido ali uma contribuição. Né? Você vai analisar outras questões, mas isso está morto, essa questão. Agora, se ele prestou serviço para a pessoa física, pode ser que você esteja diante de alguma pegadinha. E aí no nosso segurado especial, quem é o segurado especial? O segurado especial é aquele cara, é o trabalhador rural, é o pescador artesanal, é aquele que exerce uma atividade de economia familiar. É aquele cara que extrai da terra, ou no caso do pescador, da natureza, o seu próprio sustento. E aí tem alguns detalhes que você tem que lembrar desse cara. Que esse cara tem que exercer atividade rural, sim, mas é o segurado, não é a família dele. A mulher dele pode trabalhar na cidade, a filha dele, o filho dele, o avô, o sogro, todo mundo. Mas ele tem que ter, o segurado tem que ter uma atividade rural para ser segurado especial. Mas é ele, não é a família. Um outro detalhe é que, cara, ele pode até mesmo exercer uma atividade urbana, no caso, se for para comercializar aquele produto que ele mesmo produz, entendeu? Pode. Ele planta e numa época ele vai para a cidade para vender. Pode, sem nenhum problema. Ainda lembra que esse cara aqui, ele pode ter 120 funcionários por um dia. Ou um dia, um funcionário por 120 dias. Né? Então, lembra desse detalhe e lembra de como acontece o recolhimento dele, que mais para frente nós veremos com detalhe. Lembra que o recolhimento dele acontece sob a nota do produtor rural. Ele paga 2,3% sob a nota do produtor rural. Na verdade, não é bem 2,3%, mas nós veremos isso. Não fica tranquilo, grave isso aqui por enquanto. Tá? Nós veremos que, na verdade, é 2%, e aí tem 0,1% de uma coisa, mas tudo bem.
né? Produtor rural. Mas grava 2.3. Ok? Ok. Então é isso. Essa é a vida desse cara. E, claro que pode ser também o nosso pescador artesanal. Ele emite uma nota para a sua cooperativa, né? Óbvio. E aí, a partir daí, é que se dá o recolhimento dele. E aí tem uma exceção bem especial desse cara. Porque esse cara é o único que pode contribuir como facultativo. Veja, ele é um segurado. Veja aqui, ó, ele é um segurado obrigatório. Mas esse cara, ele é uma exceção. Ele é uma exceção. Lembra? Esse cara aqui, ele é o único, né? O único, ninguém mais que pode recolher, é o único que pode recolher também, é o único que pode recolher também como facultativo. Alguém mais pode recolher como obrigatório e como facultativo? Não, só esse cara. É só esse cara que pode também recolher como facultativo para que ele possa receber algo superior ao salário mínimo. É esse cara e o pescador artesanal, né, que também é segurado especial. Ninguém mais pode isso? Não, ninguém mais pode isso. Apenas o segurado especial, que é o nosso trabalhador rural, é o pescador artesanal e etc. Ninguém mais pode contribuir como obrigatório e facultativo, porque isso é uma contradição ao próprio conceito. Facultativo é o cara que não exerce atividade laboral remunerada. Então a única exceção, que é uma discrepância, uma falha na Matrix, é o segurado especial. Ele é a falha na Matrix, entendeu? Ele não deveria estar ali. A Matrix falhou e aí ele consegue contribuir tanto como obrigatório quanto como facultativo. Beleza? Beleza. É a única exceção, é a única exceção. E o facultativo não tem muito o que falar, é o que não exerce uma atividade laboral remunerada. Entra o cara que não trabalha, entendeu? Dona de casa, ela contribui se ela quiser. O cara que só estuda, que não trabalha, se ele quiser, ele contribui, né? Quem jamais será facultativo é o funcionário público. Isso é bem importante que você lembre. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre os dependentes, né? Lembrando, dependente tem alguns detalhes que eu preciso saber? Tem. Primeiro detalhe que eu preciso saber sobre dependentes é sobre classes. Uma classe exclui a outra. Uma classe exclui a outra. Como assim uma classe exclui a outra? Lembra que eu te falei, cara, se eu tiver um benefício e eu tiver esse benefício para a classe 1, a 2 e a 3 vai chupar o dedo. Se for a classe 2 é porque não tinha 1 e a 3 chupou o dedo. Só vai ser a 3 quando não tem a 1 e também não tem a 2. E aí eu tenho que lembrar que o único que goza de presunção de dependência econômica é a classe 1. Presunção de dependência econômica é exclusivo de classe 1. Ninguém mais. É exclusivo de classe 1. Quer dizer que a classe 2 e a classe 3 precisam comprovar que tem dependência econômica. Então, mas quem é a classe 1, quem é a classe 2, quem é a classe 3? A classe 1 nós teremos o cônjuge, nós teremos o companheiro, nós teremos... Lembra que tanto faz ser homo ou hétero, hein? Não viaja. Classe 1 é cônjuge, companheiro, homo ou hétero, é filho menor de 21 ou ainda não emancipado, é filho inválido, tanto faz a idade. E aí, claro que a invalidez tem que acontecer antes do óbito, né? Da mãe ou do pai, ou sei lá.
E a invalidez tem que ser reconhecida judicialmente. Então, esses são os detalhes da classe 1, classe essa que tem a presunção de dependência econômica. Então, vou botar aqui, ó, companheiro, botar uma cia aqui, né? Companheiro, filho, né? Ah, e filho de qualquer idade? Não, filho menor de 21, né? Filho não emancipado, né? Lembra que a gente já tem isso aqui, nós estamos só lembrando. Não emancipado. Que mais nós temos aqui? Nós temos o filho, né? Filho inválido, inválido. Qualquer idade, tanto faz. Qualquer idade. Agora, o que você tem que lembrar desse filho inválido? Essa invalidez tem que ser antes da morte daquele que o está beneficiando, é óbvio, né? E precisa ser, mas tem que ser reconhecida judicialmente. Muito bem. Tá? Tá. Aí, classe 2, que nós temos na classe 2, os pais. Classe 3, que nós temos na classe 3, os irmãos. Ah, é qualquer irmão? Não, não é qualquer irmão, cara. É irmão menor de 21. Opa, de 21. Fica falhando a caneta, né? Ou então, é o irmão inválido. Qualquer idade. E também entra com deficiência grave também, né? Que entrou agora recentemente na Lei 13.135. Então, beleza. Irmão menor de 21, irmão inválido. Tem algum detalhe que você tem que lembrar aqui? Tem alguns detalhes. Tem alguns detalhes, sim. Vamos colocar aqui, ó, um quadrinho de detalhes, né? Vamos colocar aqui um quadrinho de detalhes aqui, ó. Vai ser importante esses detalhes. Primeiro detalhe que a gente tem que destacar aqui no nosso quadrinho é o fato da... Puta, tem tantas, né? Primeiro assim, vamos lá. Se eu tiver aqui... Vamos destacar aqui, ó, observação, né? Obs. Observação 1. Você lembra qual é a observação 1? Lembra que é sobre o enteado? Enteado. Que mais? Não é só o enteado, né? Não, é o enteado e é o menor tutelado. Enteado e o menor tutelado. Qual é a observação desses dois caras aqui? O enteado e o menor tutelado, eles podem se equiparar a filho. Podem? Podem. Como que eles vão se equiparar a filho? Aliás, enteado e menor, ou, né? Aliás, enteado ou menor tutelado, menor de 21, né? Ou inválido, né? Barra inválido. Barra inválido. Estamos só lembrando, você já sabe isso aqui. O que que tem? O que que tem que o menor, o enteado ou menor tutelado menor de 21 ou inválido, eles podem se equiparar a filho se a gente tiver a comprovação, né, a declaração, né, que essa era a vontade do segurado, do que morreu, né, mas a declaração a comprovação de dependência econômica. Então, menor tutelado e
menor tutelado e enteado se equiparam a filho se a gente tiver declaração do morto. Ai, Zander, como é que o morto vai declarar algo? Não viaja, cara. Declaração do morto, tá? E aí tem um segundo aspecto? Tem. Tem um segundo aspecto que é a dependência econômica. Se essas duas coisas acontecerem, esse enteado ou esse menor tutelado vão se equiparar a filho. E aí temos uma segunda observação, né? Temos. Não, aí dois não. Dois esquece, porque dois eu não quero confundir você. Tem uma segunda observação, mas é uma segunda observação específica à pensão por morte. Então eu vou deixar para a gente chegar na pensão por morte, tá? Beleza. Então aqui está o detalhe que se precisa saber sobre isso. E aí classe 2, né? Os pais, lembrando que tem que comprovar a dependência econômica. E classe 3, nós temos o irmão que precisa comprovar também uma dependência econômica. E aí vem aquela questão, né, que é onde nós estávamos na nossa última aula. Que a questão é, bom, eu contribuo uma vez e deu, quer dizer, nunca mais na minha vida eu preciso me preocupar em contribuir? Como é que funciona, né? Você sabe que se a pessoa contribui, ela tá segurada. Tá, mas e aí, né? Como é que funciona para eu parei de contribuir? Como é que as coisas funcionam? Então nós entramos na manutenção da qualidade de segurado. E aí nós vimos que nós temos alguns cenários para entender. Estamos ainda revisando, porque não é aí que nós paramos. E aí nós vimos, cara, se você é um segurado obrigatório, por lei, você vai ter, você vai continuar segurado, continuará protegido por 12 meses. Ah, que legal. E a lei foi mais bacana, porque se você tiver 120 contribuições ininterruptas, o que é uma contribuição ininterrupta? Você não deixou de ser segurado. Por exemplo, você ficou desempregado, tinha 12 meses e você, nesses 12, você conseguiu um emprego. Você não deixou de ser segurado. Então, você conseguiu fazer 120 contribuições ininterruptas. Então, você terá 12 meses da qualidade de segurado, mais 12 por ter 120 contribuições ininterruptas. E, se você tiver uma declaração de seguro-desemprego pelo Ministério do Trabalho, você consegue mais 12 meses. E aí você chega no total de 36 meses para, obviamente, o segurado obrigatório. Mais especificamente, né, falando do empregado, que é o cara que é demitido, né? Tem essa situação aqui. E aí nós vimos que eu também tenho a situação do cara que está em segregação compulsória, que é, por exemplo, o cara que passa por alguma enfermidade, não sei, e tem que ficar separado da sociedade. 12 meses, quando ele voltar ao convívio. O cara que está recluso, entrou recluso, segurado. Quando ele sair da reclusão, tem 12 meses, continuando segurado. O facultativo, a dona de casa, está pagando, parou de pagar, 6 meses, ela continua segurada. O militar saiu do serviço militar, continua segurado por 3 meses. E aí, é importante a gente entender, poxa, tá, beleza, compreendi, né, tá bacana, foi legal. Agora, é legal a gente entender, e foi aí que nós paramos na nossa última aula, como que começa a contar, como é que conta isso, né? Ah, legal, vai contar 36 meses. A partir do quê?
a partir do dia que eu me desligo, como é que isso funciona, né? Esse é o assunto que eu vou separar para o próximo bloco, justamente porque é o assunto que nós abordamos agora sim, a nossa aula 4. Bora lá, bora junto, até o próximo bloco.